Tá certo. Acho que ele apareceu até aí para vocês, aparecendo que vai gravar. Eu ouvi uma mensagem aqui. Ah, então tá. Então tá ok. Porque ele estava num lugar aqui e depois ele mudou. Tá gravando. Então, Todo beleza. mundo tá me ouvindo bem? Positivo. Ok, então tá bom. Bom, pessoal, então vamos começar. O importante aqui, inclusive, é deixar claro que é principalmente um diálogo, né? Eu vou falando aqui, a vira e mexe, eu vou fazer alguma pergunta, vocês podem responder sim ou não, e inclusive fica à vontade de interromper e querer complementar com alguma coisa, porque é assim que, pelo menos eu vejo que enriquece cada vez mais, né? Esses encontros, né? Então, eu fui chamado para falar sobre karma. E um insight que eu tive agora há pouco, né, pelo menos uma reflexão que eu tive agora, estava pensando sobre isso, e karma, se não for o conceito mais profundo que tem no budismo, é um dos mais. Eu diria até que ele é um verdadeiro tapa na cara. Quem realmente compreende o karma está sujeito a perceber que quando você pensa sobre, você toma um tapa na cara e é ele que realmente dá aquele pé na sua bunda para você caminhar para frente, né? Fala assim, poxa, vamos lá, vai, cria vergonha na sua cara e vamos funcionar, né? Vamos viver e vamos ser felizes. Por quê, pessoal? Porque seja você um praticante do budismo há pouco tempo ou há muito tempo, ou desde que nasceu, ou enfim, você está conhecendo agora, todo mundo aqui, seja praticante do budismo ou não, conhece e usa muito facilmente dois termos, três até, na sociedade, porque todo mundo gosta de falar isso, porque traz uma coerência, que é a sorte, o azar e o destino. Quem aqui não conhece essas palavras? Impossível, né? Então, quando a gente usa essas palavras, é porque nós estamos associando a efeitos da nossa vida, efeitos que acontecem, inclusive, efeitos que acontecem, inclusive, frequentes, né? Então, eu vou falar sobre o karma, porque quando a gente pensa sobre a sorte, o azar e o destino, e a gente associa a esses efeitos que estão condicionados na nossa vida, a gente simplesmente joga essa energia para o acaso e faz do acaso simplesmente com que ele seja o responsável pelo andamento da minha vida, né? Se eu tenho a palavra sorte, eu tenho então os acontecimentos que eu julgo positivos, que estão me favorecendo, que estão me dando privilégios. Se eu falo sobre azar, eu estou vendo justamente os efeitos negativos, ou que eu julgo negativo, que me prejudicam de alguma forma, que me impedem, que me prejudicam de fazer o que eu desejo. Então, de alguma forma, fortalece ou intensifica o meu sofrimento. Faz sentido para vocês? E quando a gente fala de destino, é justamente a junção desses dois e quando eu tenho aqui uma percepção do andamento, né, do que está previsto lá pela frente. E isso também é jogar na culpa, na força do acaso, porque quanto mais você deixar essa previsão, essa suposta previsão se concretizar, se não tiver uma força intrínseca sua, se tiver uma força ativa sua, você está totalmente fora da prática budista. Você está totalmente alheio ao universo. Como assim, Diego? Vamos lá, vamos voltar toda a fita considerando o fato histórico do budismo. Não sei se vocês já ouviram eu falar isso ou se vocês já pensaram sobre, mas quando eu ouvi, caiu uma ficha e eu tenho usado essa linha de raciocínio para falar sobre o budismo. O budismo, ele nasceu de uma crise existencial. Uma pessoa nasceu príncipe, um sábio veio lá e falou para o rei, olha, esse menino aqui vai fazer muito pelo povo, viu? E o pai falou, o quê? Ele já é rei, ele vai ser rei, já é príncipe. Não precisa de ajudar ninguém, tá tudo certo aqui. Tranca tudo que esse menino não vai nem ver direito à luz do sol. E assim foi a vida dele por mais de 20 anos. Ele nem sabia o que tinha fora do castelo. Ele tinha de tudo do bom e do melhor, ele não via nada que fizesse mal ou fizesse algum tipo de sofrimento a ele. Mas, logicamente, como somos seres homo sapiens, nós pensamos, raciocinamos, vem no mínimo aquela dúvida, aquela curiosidade. Mas
por quê? O que está acontecendo lá? E uma vez, uma não, mas depois de muito insistir para sair, né, e ver o que tem lá fora, o pai dele deixou, mas ainda tentou dar uma camuflada, até que ele deu uma fugidinha, e aí, de fato, ele viu algumas coisas. Ele viu uma pessoa doente, um leproso, ele viu pessoas velhas, ele não sabia que era uma pessoa idosa. Ele perguntou e o assistente dele falou, são pessoas velhas, são pessoas idosas. Mas espera aí, por que eles estão assim? Não, porque é assim, a pessoa envelhece. Mas você também, eu também? Sim, todos nós. Então ele foi descobrindo, e aí que a coisa explodiu na cabeça dele. Porque falou, por quê? Então, quando a gente pensa no porquê das coisas, é que realmente começa a perceber onde está o nosso karma. Então, bom, vem toda a história do budismo, né? Ele fugiu, abriu mão de... Ele já era casado com um filho, tá? Era um príncipe, ele abriu mão de tudo para viver uma vida, entre aspas, no começo miserável, né? Ele abriu mão até da comida, de fome mesmo. Ele passou fome propositalmente, quase morreu por buscar experiências assim, até que, mais de 6 anos depois, ele abriu mão também disso e voltou ao ponto normal, vamos dizer assim, do ser humano, e falou, não, deixa eu meditar aqui e encontrar o sentido de tudo isso. Até que, realmente, debaixo de uma árvore Bodhi, ele, né, ou seja, uma figueira, uma árvore enorme, ele atingiu a iluminação, compreendeu e foi ensinar isso para as pessoas. E tudo começou, inclusive o primeiro ensinamento dele foi chamado os 4 sofrimentos, né? As 4 verdades, eu sempre confundo. As 4 verdades, onde o primeiro é o sofrimento. Todo mundo sofre. E os sofrimentos estão o nascimento, o envelhecimento, a doença e a morte. Só que isso, no nosso dia a dia, é onde entra o nosso julgamento. Por que que eu estou sofrendo agora mais ou menos com essas doenças? Por que que eu sofro mais ou menos com o financeiro? Por que eu sofro mais ou menos com fome? Por que que eu sofro mais ou menos com harmonia familiar? E aí, justamente, esses termos que eu falei, a sorte, o azar e o destino, são termos usados na sociedade, eles pegam e falam, né, eles jogam uma carga na gente, onde fala, ó, é assim, é um fardo. Opa, aqui é um fardo. O microfone é aberto aqui, gente. Aí, senão eu não consigo me ouvir aqui, pessoal. Então, quando a gente recebe essas informações, esse fardo, ele vem jogando realmente uma energia de que não há o que fazer. É assim, você tem uma tendência a ter sorte, você tem uma tendência a ter azar, isso cria o seu destino, a sua vida ela vai ser baseada nisso. Mas, através do pensamento budista, ou seja, da iluminação do Buda, ele tornou esse conceito, que é o karma, uma coisa muito mais realista. E é por isso que eu falei que é um verdadeiro tapa na cara. Enquanto, quando nós lidamos com os conceitos da sociedade, nós tentamos jogar a culpa nas outras coisas, né? Nós terceirizamos a culpa, nós terceirizamos a nossa energia. No budismo, ele traz tudo para você. Começa com você. Karma, então, no budismo, ele abole, né? Ele elimina os conceitos de sorte, azar e destino, tá? Então, karma significa ação, tá? Karma significa ação. Tudo que acontece na sua vida, de fora para dentro e principalmente de dentro para fora, tá? Então, quando eu tenho essa ação, inclusive de dentro para fora, ela começa, inclusive, né? Porque eu depois explico por que ela começa. Ela começa como uma reação, né? Nós temos os 10 estados de vida, que é um outro conceito, tá? E nisso nós temos ali o quê? Dos 10, os 6 mais baixos, que vai do estado de inferno até o estado de alegria, eles são estados reativos. O ambiente condiciona nosso humor, o nosso modus operandi. Quanto mais eu vivo nesse ciclo baixo, né, que inclusive chama samsara, mais eu vou fazer o quê? Todas as minhas ações, elas vão ser principalmente reações. Alguma coisa no ambiente, ela me dá uma percepção e eu dou aquela primeira reagida. E eu acho que eu estou vivendo, eu acho que eu estou tomando as rédeas da minha vida, mas geralmente não. Geralmente eu tomo uma atitude voltado a alguma coisa. Vou dar um exemplo bem
besta aqui para você perceber. Às vezes alguém é uma pessoa que é invejosa. E aí você ouve, ó, falaram mal de você. Olha, porque não sei o que lá. Uma pessoa que está mais no estado baixo de vida, ela vai falar assim, ah, é? Então eu vou lá falar umas verdades para fulana. Você pode achar que você está tomando uma atividade, né? Uma ação. Mas não, você está sendo reativo. Né? Então, quer dizer, tomar uma ação, de fato, ele toma uma percepção interna para que você não tenha influência do externo. Faz sentido para vocês? Então, quanto mais eu tiver uma percepção do que acontece na minha vida e de como eu ajo na minha vida, mais eu consigo dominar o meu karma. E aí, nisso, eu começo a perceber que não existe da sorte ou azar, não existe, na verdade, um karma positivo e um karma negativo. Eu já ouvi, eu já inclusive usei, já quando a gente vai aprendendo, né, a gente vai elucidando, né, a gente vai ilustrando isso na nossa vida, e já cheguei a usar, como vejo muitas pessoas falando, é como se fossem dois baldezinhos, você, né, tem o baldezinho aqui do karma positivo, do karma negativo, então tem que ir compensando. E eu vou chegar lá mostrando que não é assim. Karma, é reação, é ação, se for intencional, de dentro para fora, sem influência, reação se ainda for totalmente influenciado, tá? Lógico, tem coisas que me favorecem, que me tornam mais felizes, me tornam mais tranquilo, me privilegiam, né? Benefícios e tal, eu chamo de karma positivo. E, logicamente, quando eu percebo que o meu sofrimento está apertando em determinados aspectos, eu chamo de karma negativo. Inclusive, para quem está conhecendo a palavra karma, tem gente que, inclusive, nem pensa na palavra karma positivo, só pensa no karma negativo, né? Ah, esse é meu karma. Ah, isso é meu karma. Ai, nossa, mas que karma, né? Não, tudo é karma. E se você tem uma atitude muito mais proativa, muito mais controlada, de equilíbrio emocional, de equilíbrio de pensamento, você tem, então, um controle do seu karma, da sua reatividade, que vai, então, condicionar, de fato, a sua vida, fazendo com que você mude, inclusive, o que nós chamamos de destino. Porque se até então o destino era um fardo previsível das coisas que você está vivendo reativamente, quando você toma as rédeas da situação e você controla o seu karma, você cria o seu destino. Olha só que interessante, tá? Então, aqui começa, inclusive, uma outra coisa que eu até fiz um vídeo recente, né? É o vídeo de ontem, na verdade, lá do canal, que fala que a gente, assim, torna que traz uma outra frase muito perceptível para a gente, né? A gente fala assim, no budismo, como não tem sorte e azar, nada é por acaso. E aí tem o lado correto disso, muito interessante, mas dependendo de como a gente usa, a gente simplesmente começa a dar aquilo também como desculpa, assim como a sorte e o azar. Por quê? Nada é por acaso, estava na minha vida, era para acontecer. Eu cada vez mais busco artimanhas, busco informações, sinais externos para tentar justificar as coisas que eu estou errando na minha vida. E aí, nisso, que eu até falei no vídeo lá, eu explico a diferença entre 4 palavras. Tá? E eu vou trazer para vocês aqui. A primeira chama coincidência. Todo mundo já deve ter ouvido essa palavra, né? Coincidência. Diego, o que é uma coincidência? Coincidência nada mais é do que coisas que acontecem ao mesmo tempo. Coisas que coincidem. Incidências que casam ali no mesmo momento. Tá? Você pode ir, de repente, para o trabalho ou para uma festa e, de repente, encontrar uma pessoa com a mesma roupa que você. Pô, mas comprou na mesma loja. Poxa, era baciada, sei lá, né? A galera dá essas brincadeiras aí, né? Então, cada vez mais, a gente busca sinais. Tal coisa aconteceu, não era para ser, hein? Ó, aconteceu tal coisa, é um sinal de que vai dar ruim. Lógico, algumas coisas mostram, obviamente, que né, vai dar ruim. Por quê? Porque se é uma coisa negativa, se é uma coisa que, obviamente, vai gerar uma catástrofe, é previsível, mas é uma coincidência. Coisas acontecem, né? Então, teve gente que já me relatou, Diego, eu estava fazendo daimoku para uma pessoa sarar de uma doença.
ela morreu. Então, o Daimoku está errado. O karma, né? O meu karma é esse, é fazer Daimoku e gerar energia negativa para a pessoa terminar de morrer. Ou a pessoa, ela fazer o Daimoku e aí, em vez dela sarar, ela morrer. Não. Isso, ainda assim, é uma coincidência. E aí começa justamente um problema de você esqueci a palavra, de você juntar essas palavras e trazer isso e confundir, é a palavra. Você confundir. Por quê? Já começa a confundir coincidência com a segunda palavra que eu quero explicar, que é causalidade. É uma palavra muito importante para o budismo, porém, justamente para que a gente não possa entender errado. Causalidade, já que a gente fala de lei de causa e efeito, e isso mantém o nosso karma, significa que, qual que é o fundamento da causalidade? Já que eu falo de causa e efeito, significa que toda causa gera um efeito, todo efeito foi porque existiu uma causa. Então, essa relação, essa ligação de uma coisa na outra é uma causalidade. Mas, ainda assim, não é o fato de você buscar sinais para tentar justificar e tentar achar, inventar uma causa para aquilo que você está achando que é um efeito na sua vida. Tá? A causalidade. Toda causa tem um efeito, todo efeito vem de uma causa. E, às vezes, como a gente entende no budismo que nosso karma é justamente essa energia que ela se manifesta em vida nessa existência, mas porque veio de outras existências passadas, então, quer dizer, tem efeitos na nossa vida agora que não vêm de um efeito, de uma causa feita nesta existência. Às vezes vem de uma existência passada, ou de uma energia que realmente se manifesta nessa existência, como o seu karma, e você tem essa reatividade que faz isso. O que mostra uma outra palavra que também é muito confundida, chamada místico. No próprio Nam-myoho Renge-kyo tem a segunda sílaba ali, myoho, lei mística, né? E aí entra toda uma confusão, porque o que é místico? Existem vários sentidos, né? Mas a gente tem que trazer realmente para a nossa realidade o que é o místico. Então, místico, primeiramente, é natureza das coisas no universo, tá? Por isso que eu sou o Diego, então é místico eu ser o Diego. Esse karma se manifestar nessa família e ser o Diego Esperandil e tal, 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 tal. Isso é místico. Mas isso ainda não é uma coisa sobrenatural, que é onde as pessoas mais usam essa palavra, né? Então, é muito utilizado a palavra místico para algo que eu considero sobrenatural. Se eu falei que místico é a natureza daquilo no universo, e o Diego nasceu, você também nasceu, né? Nessas condições, e cada um tem uma condição, e isso vem justamente, é um efeito já, né? O nosso nascimento já é um efeito de alguma causa, né? De estarmos vindo de outra existência. Isso é místico, né? Porque a causa está numa existência anterior e se torna manifesto nesta existência. Isso é místico, essa natureza, né? Houve essa natureza que floriu no nosso nascimento. Ok. Mas aí, quando eu penso só no sobrenatural, e aí volto naquelas outras palavras, se eu acho que aquilo é sobrenatural, simplesmente porque eu ainda não entendi, não tenho uma resposta para esse tipo de evidência. Não sei, por exemplo, que é uma pessoa que não sabe ainda sobre causa e efeito, é uma pessoa que ainda não sabe sobre várias existências, não sabe sobre karma. Então, ela acha que algumas coisas são sobrenaturais. Por quê? Porque ela não sabe a origem. E aí, ela pega e tenta fazer o quê? Ela tenta criar causalidade, inventar, né, uma ligação de causalidade em coincidências. Olha como uma coisa puxa a outra. E aí, essa dinâmica de eu inventar uma sobrenaturalidade do místico numa causalidade para tentar responder uma coincidência é uma outra palavra chamada misticismo. Eu crio, eu me inclino, eu tenho uma crença, né? Eu tento inventar ali algo que seja aparentemente coerente para o que eu ainda acho sobrenatural, né? Então, quer dizer, por exemplo, uma evidência para você perceber o que pode ser sobrenatural e que as pessoas trabalham como místico e até em outras religiões dão outro nome. A origem do universo. Você sabe como surgiu o universo? A princípio, não. Existem
primeiramente, duas respostas, né? A resposta científica, que busca, através de física e de cálculos matemáticos e, né, assim, realmente com muita coisa ali, mostrar a teoria do Big Bang, da expansão do universo, da evolução do homem, né, do planeta Terra, bilhões de anos, tal. Então, nós, pelo menos no budismo, inclusive, nós nos inclinamos mais a essa resposta científica, que é mais realista. Mas tem uma outra resposta também ao místico da criação do universo, que é simplesmente o criacionismo. Deus criou tudo em 7 dias. É assim. Né? Então, quer dizer, eu criei, né, um misticismo, uma resposta mística a uma causalidade que, né, tenta provar ali uma coincidência. Né? Então, percebe tudo isso? Olha só a profundidade do que é o karma, já que tudo é energia, né? Nós somos energia, as coisas são energia, porque tudo são átomos. Já ouviu falar? Átomo é aquela bolinha com um monte de, né, coisinha assim. Então, tudo é átomo, só que determinados conjuntos de átomos são pedra. Determinados conjuntos de átomo viraram células, viraram ser humanos, viraram vida, e estamos aqui, né? De acordo com as condições, inclusive. Né? Então, por isso que, inclusive, é uma evidência também, né, que mostra por que nós estamos aqui vivos, somos seres humanos, evoluídos no planeta Terra. Né? O planeta Terra está bem no espaço, assim, é muito místico. A origem dele casou de estar no espaço certo, na distância certa do Sol. Ele tem uma rotação, uma translação, ele tem realmente água, né? É um planeta que tem água e que teve condições para gerar vida. Então, essa é a causalidade, tá? Mas, dessa forma, você tem ali o quê? Se você não acredita nisso, você busca outras informações para tentar registrar, para tentar responder essa causalidade. E vira o misticismo, tá? Bom, falta 9 minutos para a gente poder terminar esse link. Eu, assim, vamos dizer assim, na metade, um pouquinho para o final já. Mas acho que é mais fácil a gente já parar agora e continuar de novo. O que vocês acham? Que eu acho que, eu não sei, da última vez que eu fiz isso, quando a gente voltou, ele terminou os minutos que faltavam, aí ele caiu e teve que abrir de novo. Mas, Nossa! Então, eu vou terminar rapidinho aqui em 10 minutos. tá bom. Tá? Mais fácil. Vamos lá, então. Então, assim, quando eu tenho isso, toda essa percepção do que é karma, eu deixo de terceirizar totalmente tudo que acontece na minha vida e busco aqui, ó, em mim. Tá, se eu percebo cada vez mais como eu reajo a tudo que me acontece, e se eu reagir diferente? E se na hora que eu percebo que às vezes eu tenho sido impulsivo, eu respiro e não dou aquela resposta atravessada. Eu respiro e, em vez de ir para lá, eu vou para cá. Eu respiro, né? Ou seja, eu paro, penso e tomo uma decisão ativa, proativa, para que aquilo mude. Você começa a mudar o quê? O seu karma. Tá? E faz com que, nessa mudança de percepção, tudo, olha só, hein? Tudo que era aparentemente negativo vira positivo, porque se é só uma mudança de pensamento, então eu vou encontrar e vou realmente buscar essa causalidade nessas coisas que me acontecem para eu transformar isso. E aí, gente, cada vez mais eu compreendo a minha realidade, independentemente do que eu estou vivendo. E aí, quando eu falo isso, é financeiro, é saúde, doenças, tá? E qualquer outro aspecto. Por quê? Porque às vezes, né, e às vezes não, na verdade muito, a gente simplesmente joga uma energia no Daimoku para que o Daimoku transforme aquilo. Diego, tem uma doença. Essa doença eu quero transformar ela. Tá, então eu vou fazer Daimoku para transformar a doença. Ok. Mas eu até estava comentando no outro vídeo. Por exemplo, o câncer, que é uma doença que, né, assola a nossa sociedade. Ela é vinda de uma mutação genética. Ela pode estar no seu karma genético, ela pode estar em muita coisa que a gente come,
né? A gente come coisa saudável e mesmo assim essas coisas saudáveis têm agrotóxico, tem um monte de coisa que a gente nem sabe. E que a gente sabe às vezes, né? Mas não tem muita escolha, tá? Então, isso, ao longo do tempo, possibilita com que cada um, com o seu karma, com a sua genética, com o seu organismo, aumente ou diminua essa probabilidade. Quando eu crio essa reatividade, essa proatividade do meu karma, e com a energia do Daimoku, eu mudo o meu jeito de agir, mudo inclusive o meu jeito de encarar essa doença, por exemplo, nosso corpo ele é psicossomático, tá? Nosso corpo, tudo que a gente pensa, fala e faz, o nosso corpo ele responde. Nosso cérebro ele é assim uma máquina fantástica que a gente nem sabe o potencial total dela. Isso faz com que através da energia do Daimoku nós criemos mudanças que a gente nem sabe, mudanças místicas. Por quê? Porque essa mudança ela veio de fato da minha cabeça e criou, né, essa mudança na minha forma de pensar, na minha forma de agir, inclusive a minha forma do meu organismo reagir, fazendo com que, sim, em alguns casos, eu possa, e como tem vários exemplos, vários relatos, pessoas transformaram a doença. Mas, Diego, e a pessoa que não transforma? Ela fez Daimoku, tinha um câncer e morreu, era um câncer terminal. Aí o Daimoku não funcionou? Pelo contrário, né? Será que pelo menos ela faleceu, ela chegou no fim da existência dela com uma dignidade, ela estava feliz, ela estava tranquila, ela sabia que essa era uma condição e que até o último momento dela, ela praticou para ser feliz? Isso muda tudo. Esse é a transformação do karma. Porque morrer, infelizmente, todos nós vamos morrer. Cada um à sua maneira, como eu estava falando. Tem milhões de hipóteses para cada um de nós. Mas em cada reação sua, você pode transformar isso, fazendo com que exista, sim, o karma mutável e o karma imutável. Não estou falando só de doença. O karma imutável pode ser vários outros, né? Eu posso tentar realmente vencer a condição financeira e ainda, né, falecer numa condição bem precária, vamos dizer assim. Mas, quando você realmente faz o Nam-myoho Renge Kyo e você compreende isso, é como você reage. Será que você está tranquilo de viver uma vida mais simples? Ou será que você sofreu esse tempo todo e morreu amargurado? É uma diferença muito grande. Será que você realmente abriu mão de tudo, família, tal, um monte de coisa, amigos, para inclusive ser rico, mas morreu infeliz porque não tinha ninguém ali te acompanhando, né? Então, com desarmonias e tudo mais? É o karma. É como você encara e como você trabalha tudo isso. Então, quanto mais eu faço Daimoku para compreender o meu karma em todos os aspectos, eu consigo ir criando alternativas para eu ir trabalhando cada uma delas. Às vezes eu não consigo trabalhar todas ao mesmo tempo, né? Demanda trabalho, né? Ação, dia a dia e realmente ir mudando. Mas, quanto mais eu vou, né, trabalhando uma e depois melhorando e trabalhando a outra, chegou no momento, né, eu vou, ao longo da minha vida, eu simplesmente vou vencendo e vou tendo uma vida cada vez mais tranquila. Isso são duas coisas. Primeiro que esse pouquinho é a nossa amenização kármica. E quando a gente chega no final da nossa vida, a gente percebe que muitas coisas que a gente já sofreu, a gente não sofre mais, nós percebemos que, pelo menos em alguns aspectos, ou se não todos, nós transformamos o nosso karma, transformamos a nossa reatividade. Aquilo que me fazia sofrer, aquilo que me fazia ter uma condição de vida X, ruim, agora eu não tenho mais, porque eu já não sofro mais com aquilo, eu já não ajo, não reajo mais daquela forma, compreende? Então, quando eu transformo meu karma, eu faço com que isso seja, inclusive, o quê? Um exemplo na minha vida e na vida dos outros, já que é causa e efeito, já que existe relação entre as pessoas no universo, e eu estou transformando o meu karma, e muitas vezes meu karma é, inclusive, a reação, né? Proatividade, porque deixa de ser reativo a outras pessoas, mas assim eu consigo inverter o ponto, né? Eu faço com que a minha atitude ela seja um exemplo na vida da pessoa. E esse exemplo, ele faz com que a gente, assim, uma coisa muito bonita. Ele faz o nosso karma virar missão. Quanto mais você perceber e buscar entender e agir de forma que a minha atitude exemplar hoje vai impactar alguém visivelmente ou não, mas eu estou criando o quê? Um legado. Como as pessoas elas vão se lembrar de você? Independente se elas vão lembrar de você ou não,
como que as pessoas elas vão continuar essa existência depois que você se for? Será que realmente o que você viveu impactou positivamente na vida dessas pessoas? É uma escolha nossa. Por quê? Porque quanto mais a gente perceber isso, mais a gente vai agir proativamente, sabendo conscientemente do que nós estamos fazendo, para que a gente não tenha o quê? Uma reatividade impulsiva sobre vários aspectos que, inclusive, prejudique, né? E atraia ou vamos repelir outras pessoas, né? Essa energia ruim. Então, transformar o karma em missão é ser exemplo. Por isso que o budismo na Soka Gakkai, ele é tão intenso, né? E a gente fala do Kosen-rufu e do Shakubuku, porque muitas vezes é isso, é o exemplo. Quanto mais você perceber que a prática do budismo ela é transformadora, mais vai acontecer o Shakubuku e o Kosen-rufu. E o Kosen-rufu e o Shakubuku, e não nessa mesma ordem, mas por quê? Porque o exemplo ele vai vir. Decisivas. Se eu tenho essas atitudes decididas, né, mantenho a minha decisão, ela sempre ativa, e aí eu tenho o Nam-myoho Renge-kyo justamente como um exercício, né, da mente para eu poder, diante do Gohonzon, que é a observação da mente, para eu fazer sempre isso, né, buscar compreender, buscar tomar atitudes, coragem e ir agindo, né, de forma que eu não seja influenciado pela negatividade dos outros, pela atitude ruim dos outros, e aí eu possa respirar e realmente agir da melhor forma possível, que vai gerar o melhor efeito para mim e para os outros, mas eu transformo meu karma, eu vou ao longo da minha vida amenizando o meu karma até que eu consiga extinguir, né, transformar, eliminar aquela reatividade, só ser tranquilo, ser feliz naquele ponto ou em todos os pontos e transformar o meu karma em missão. Porque muitas vezes, determinado karma que nós temos, né, determinada reatividade, a gente falou aqui sobre a doença, por exemplo, justamente, será que você é uma pessoa que dá um exemplo sobre como conviver com determinado doença, aspecto, condição? Ou será que você é aquele lá que ninguém pode nem pensar em você? Ai, nossa, né? Tem inúmeros relatos que eu já ouvi ao longo da minha vida de pessoas, né, que numa doença, inclusive às vezes terminal, fez muito chacubuco no hospital. Porque a alegria da pessoa, a felicidade, a serenidade, a confiança no Daimoku, na vida, na dignidade da vida, durante todo esse período, né? Muitas visitas, internações, enfim, tal. As pessoas que conviviam ali, elas estão também desamparadas e elas buscam uma referência. Mas tinha um budista ali. E aí essa budista fez o karma se transformar em missão, fez virar exemplo para que, independente se essa pessoa, né, que estava ali budista, ela teve aquilo como um karma imutável e veio a falecer daquela condição, ou não, as pessoas que estavam ali e que, né, talvez ficaram mais ou não, elas tiveram o efeito da nossa atitude, né, da nossa energia como budistas ali, para encarar aquilo também de uma forma diferente, tá? Então, quanto mais a gente tiver realmente essa visão de eu não trazer, né, coisas básicas como o místico e a causalidade, criando então dessas duas o misticismo para tentar justificar coincidências no universo, mas eu crio uma existência plena, uma existência muito muito realista, sabe? Muito presente, tá? E aí, até para terminar, eu faço uma pergunta seguinte: será que quando você está orando no seu dia a dia, no seu Daimoku diário, você ora para encontrar realmente a sua reatividade, encontrar o ponto de mudança do seu karma? Ou será que você fica buscando informações, tentando buscar sinais para justificar a sua sorte, o seu azar? Muda tudo nesse aspecto, né? Quanto mais a gente perceber o quanto nós estamos sendo levianos, né? Sendo simplistas e tentando no Daimoku, né, buscar soluções, buscar justificativas para tentar terceirizar a minha força, que eu tenho que extrair, a sua vida vai ser um budismo de papagaiar no Myoho Renge Kyo, tá? E você vai estar trocando seis por meia dúzia, porque esse tipo de atitude de esperar do universo, né, esperar do externo,
está em outra religião, não está no budismo, né? Como eu falei, o budismo ele nasceu de uma crise existencial, né? De uma vontade de mudar, de entender o que acontece para que a gente sofra, né? Por que que a gente sofre? Quando a gente entender, a gente muda e a gente deixa de sofrer. Esse é o fundamento, é o caminho do meio, tá? Que é o fundamento do budismo na iluminação, né? Você nem viver demais o futuro ansioso e depressivo e nem viver a depressão de problemas que você vem do passado, né? É viver o momento presente, perceber a sua forma que você está reagindo e transformar isso, desapegar de determinadas coisas, compreender que os terceiros são terceiros, o que eles fazem, produzem para conosco nessa relação é uma opção nossa absorver, tá? Absorver e usar. Então, quando a gente consegue criar esse bloqueio, né, você faz com que a sua vida ela seja muito mais proativa. O que você fizer vai influenciar, inclusive, os outros, não o que eles estão fazendo para tentar gerar algum efeito a favor deles, tá? Seja uma chantagem emocional, seja o ódio, seja, né, qualquer coisa. Faz sentido para vocês? Então é isso. Eu, né, obrigado. E quem quiser comentar, quiser me perguntar mais alguma coisa, fica à vontade. Agora a gente tem 1 hora aí de vídeo. Eu tenho uma pergunta, Diego, tudo bem? Oi, pode falar. Eu, Ângela, consegue me ouvir? É porque eu estou trabalhando. Estou no fone aqui, tá? Boa noite, gente. A minha dúvida é o seguinte. Por exemplo, a gente estava falando sobre karma, essa questão da reatividade, certo? Como que justifica eu, uma pessoa, atrair determinadas pessoas, por exemplo, em trabalho? Sempre eu encontro as pessoas com as mesmas características. Chefe um pouco mais agressivo, um ambiente hostil, com muita fofoca. Eu encaro isso como meu karma, encontrar esse tipo de ambiente e pessoas, ou a minha energia, como você está falando, não está na mesma frequência para esse ambiente, como eu posso encarar dessa forma? É um pouco dos dois. Vou começar falando uma coisa que foi um insight que eu tive, né? Uma reflexão que eu tive há muito tempo, falando sobre karma, e que eu posso te dizer o seguinte, marca, né? Escreve essa frase para vocês aí, ó. O karma é de quem sente, tá? Ah, tô vivendo um caos, mas não tô nem aí. Talvez, né? Tem gente que às vezes nessa relação com pessoas, às vezes com família ou no trabalho, assim, meu, como que você tá tranquilo nesse caos aqui? Ah, tem gente que é assim, o karma dela é muito mais tranquilo, mesmo vivendo naquele ambiente pesado. Mas, né, então, se você sente, né, se aquilo te aflige, te faz sofrer de alguma forma, primeiro, começa primeiro em você. Segundo, a gente consegue falar uma coisa no karma chamado karma pessoal e karma coletivo, né? Então, essa energia que e vem do místico, inclusive, mas não como justificativa, mas para compreender, já que a gente fala Diego, estou criando 1000 hipóteses aqui, tá? Mas, por mais que faça bastante tempo que ele está nesse trabalho, até no fato de você ser contratada, foi de acordo com a energia que você tinha, tá? Então, quando Diego tá cortando. Eu acho que a internet dele tá ruim. Apareceu aqui para mim que a banda está baixa. eu já particularmente, e eu não vou, assim, não tô querendo gerar nenhum exemplo, tá, pessoal? Eu só vou falar de uma experiência minha, tá? Quando começou a pandemia, eu pedi as contas no trabalho, porque uma das minhas atividades que eu faço, né, eu trabalho já há muitos anos com segurança do trabalho, né, tem essa atividade também, fora a loja, fora outras coisas que eu faço. E eu trabalhei no hospital da Unicamp, talvez vocês conheçam, né, porque é um hospital bem conhecido. E eu trabalhei lá dentro, e começou a pandemia. E aí, assim, eu trabalhava com o pessoal da limpeza. E aí, assim, poxa, a gente trabalha com limpeza. Mesmo não tendo pandemia, por ser um hospital, já tinha muito o lance de perigos de vírus, bactérias e tal, né? Porque as pessoas mexem, as meninas lá que era da limpeza, mexiam com lixo, né?
e dentro de UTI, dentro de, enfim, banheiros públicos e tudo mais. Então já era muito perigoso. E de repente começou a pandemia e eu percebo que da minha empresa, inclusive da minha chefe, não vinha nenhum cuidado. Até que um dia ela falou assim, Diego, vai dar um treinamento para uma funcionária lá num setor. E ela não falou que setor que era. E aí o hospital era muito grande. Então eu fui seguindo uma supervisora, chegou lá no setor e era um setor, inclusive, que eu não visitei muito, assim. Então eu realmente não sabia qual que era. Porque tem uns lá que eram muito assim para dentro, assim, sabe? E aí, de repente, ela falou assim, ó, você vai ensinar essa funcionária a usar os EPIs, né? A luva tal, para entrar nesse quarto e fazer a limpeza lá dentro. Eu falei, tá, mas aí eu já começo tentando compreender. Primeiro, treinamento é treinamento. Você ensina, depois a pessoa executa. Não é assim, ó, coloca agora e entra lá e faz, né? Então, isso não é treinamento, isso já é uma execução, inclusive, mal premeditada. Ok. Só que o que a gente foi começar a fazer isso, e eu já estava mais ali, né, meio que refém da situação, de repente chega um médico e fala, vocês estão loucos? Vocês estão na UTI do Covid-19. E aí a funcionária, ela ia entrar num quarto com Covid-19 para limpar. Falei, não me horrorengue aqui, onde a gente está? E ele falou, volta lá na porta, tem um quartinho, coloca todos né, os paramentos, e aí vocês voltam. E eu já fiquei assustado nessa hora. Falei, nossa, olha só, porque, né, me jogaram ali. E aí, assim, eu realmente fiquei refém daquilo ali, eu não tive muita atitude, eu falei, não, é melhor não. Ela falou, não, mandaram limpar, vamos limpar agora. Já a senhorinha que ia fazer a limpeza, ela estava suando frio, assim, ela entrou, ela limpou, e eu fiquei assim, eu fiquei de verdade sem ação. E aí aquilo aconteceu tudo e eu, assim, terminou, beleza. Só que na hora que a gente estava se paramentando, eu cheguei até a colocar luva. E aí a supervisora nisso, ela falou assim, não precisa colocar luva. Eu falei, estamos na UTI do Covid-19, eu não vou nem pôr a mão em nada. Né? Se a gente está aqui para se proteger, eu sou da segurança do trabalho, e você está achando ruim de eu colocar uma luva, enfim. Depois ainda tomei uma bronca da minha chefe, porque eu estava colocando até luva e que eu estava dando gasto para a empresa porque eu estava gastando luva. E aí eu fiquei, assim, já era uma energia, particularmente de ego, tá? Não estou dando exemplo para ninguém, onde eu falei, já assim, ao longo de um ano que eu estava trabalhando lá, já estava bem difícil de viver com aquele tipo de pessoa em vários aspectos, realmente de irresponsabilidade, até na minha função, que era de segurança do trabalho das pessoas. E aquilo foi o ápice para mim. Então, começou a pandemia e eu pedi as contas. Eu faltei uns 3 dias porque eu não conseguia ir trabalhar. Falei, eu não quero ser refém, eu não consigo mais ser refém de uma situação como essa. E eu pedi as contas. Então, quer dizer, chega uma hora, né, que você muda, assim como num relacionamento, né? Às vezes você fala, não dá mais, não dá mais. Assim como, pelo contrário, às vezes você busca uma coisa melhor, né? Eu lembro de uma outra empresa que eu trabalhei, que eu fiquei admirado, eu fiquei assim, eu me senti muito privilegiado, porque eu falei, gente, as pessoas dessa empresa aqui, elas são muito ágeis, elas são muito eficientes, elas trabalham muito rápido, são muito inteligentes. Eu não sou nada aqui, né? Mas tive a boa sorte de entrar. Então, essa é a energia. No final das contas, o karma é de quem sente. Se você sente, já percebeu, você já está num nível de percepção que, bacana, você já tem o pontapé inicial. Você está sofrendo, você tem que mudar isso. E, Diego, estou lá. Sim, de alguma forma nós permitimos. Por isso que tem aquele lance de ou você muda o ambiente com a sua energia, isso com certeza é muito mais trabalhoso, né? Mas é possível, o budismo ele fala disso, e né, tem o conceito lá, Eshofune e tudo mais, ou você acaba mudando de ambiente, porque às vezes é insuportável, é inconcebível, e por alguma coisa ou outra, você vai acabar saindo de lá. Tá? É mais ou menos isso. E de lá eu falo, não só no seu caso dessa empresa, mas né, qualquer pessoa, em qualquer situação que pareça insuportável, tá, pessoal? Tranquilo para vocês? Alguém quer falar mais alguma coisa? Posso fazer uma pergunta, meio que emendando nessa? Tipo, Sim. assim, por exemplo, que nem, se o karma te incomoda, então ele é seu. Mas é possível você, assim, meio que, o karma da... Eu já ouvi muito pessoal falar assim, o karma daquela pessoa é tal. Tipo assim, você identificar o karma que é da outra pessoa, sabe? Essas coisas. Tipo,
É possível? Com certeza. Inclusive, você está percebendo o karma dela, ou seja, uma reatividade frequente dela, e ela não mudou ainda, principalmente porque ela está num outro nível, como eu falei agora de nível, ela está num nível mais baixo, que é o da escuridão fundamental. Tem gente que nem percebe que está sofrendo. Consegue entender isso? Quando a gente fala, né, ó, você, né, a gente vai lá e fala, meu, sai dessa, muda o disco, né, vira o disco, né, toma uma atitude. A pessoa fala assim, não sei o quê, não dá nem bola para você, às vezes ela nem está percebendo o quanto ela sofre. Porque quando ela já está sofrendo, ela realmente percebe que aquilo faz mal para ela. Inclusive, uma característica comum desse segundo nível já é, tipo, a pessoa acabar reclamando demais da situação, né? Está incomodando ela. Beleza, mas ainda assim, nesse segundo nível, vamos dizer assim, ela ainda só percebeu que sofre. Tem um terceiro nível, fiz uma live falando disso. Tem um terceiro nível que ela pega e aí ela fala assim, tô sofrendo, mas, meu, tem que ter uma solução para isso, né? Como? E aí, quando ela acende para buscar uma solução, ela de repente viu alguém que já viveu isso e melhorou, ela quer procurar na internet que seja uma solução para aquilo, aí ela está buscando a solução. Então, ela já está realmente já no caminho assim para, opa, eu quero mudar, mas eu quero achar o método, a forma que realmente muda. Até que o quarto nível é justamente, ela encontra a forma. E aqui, nesse quarto nível, eu sempre encaixo o próprio budismo, o Nam-myoho Renge-kyo, porque ele é uma ferramenta, como eu sempre chamo, né? O mantra, a oração que nós fazemos, ela dá energia, ela dá percepção, ela eleva o nosso estado de vida, né? Ela dá força para a gente criar formas de mudança, né? Estratégias, assim, coragem mesmo de agir. Então, essa ferramenta, tá? É um quarto nível de percepção dos meus problemas, da minha realidade, para eu realmente mudar. E aí, se eu manter isso a ponto de, como eu falei na apresentação, de eu ir transformando o meu karma, de criar o meu karma em missão, de não parar até eu realmente viver uma condição diferente de vida, quando eu chegar nesse ponto, e aí eu estiver vivendo bem, né, porque vai virar o meu hábito, a minha nova condição de vida, aí eu cheguei no quinto ponto, que já que eu falei que karma transformar o karma em missão, e a missão é exemplo para os outros, é o caminho do Bodhisattva. Então, quando você já está nesse ponto de ser exemplo, você já é um Bodhisattva, por isso que a gente fala, inclusive, de Bodhisattva da Terra. Porque as pessoas que estão naquele outro nível, inclusive de procurar a solução, e de repente elas estão com acesso a você, e você tem a oportunidade de falar que o meio para transformar isso é o Nam-myoho Renge-kyo, é o budismo Nichiren, então você está aí executando mais ainda, porque já é um hábito, já é uma evidência, você já tem prova, você já tem uma condição de vida diferente, né, que comprova tudo isso, e aí a pessoa ela realmente busca esse método, ela busca executar esse método. E pode ser que ela, inclusive, consiga chegar no caminho de Bodhisattva, assim como a gente, né, os Bodhisattvas da Terra. Legal? Show, obrigado. Mais alguém? Eu quero fazer uma pergunta. Ah, a Kati também. A Kati Gomes também. Falei. Boa noite a todos, né? Eu sou da comunidade pan-americana, né? Muita gratidão por estar participando. Hoje eu chamei bastante Chacubuco para participar, né? Os convidados, mas vou falar um pouquinho de mim. Pode falar. Eu sou budista há 18 anos, né? E faço a minha prática assim bem assídua. Transformei muita coisa, inclusive o meu esposo ele foi baleado num assalto, conseguiu sobreviver, isso aí é um relato, né, de 2006, mas com o passar do tempo, eu vi que o meu karma era aquele karma de barulho de pessoas, de bagunça ao meu redor, na casa de cima, e aí eu acabei isso foi fazendo parte da minha vida. Eu fazendo daimoku, hora eu transformava tal. Aí mamãe faleceu, morava numa casa de aluguel, fui morar na casinha dela no Rincão. Pensa no inferno, um carro com som na porta de casa, aquilo sexta, sábado, domingo, e eu acabei ficando doente lá. Peguei e saí do que era meu e estou pagando aluguel aqui no Jardim Ipanema.
e venho fazendo daimoku. Fazendo daimoku aqui está tranquilo, mas eu deixei o meu irmão, que tem esquizofrenia, lá, e eu vou sempre lá. E muitas vezes, quando eu vou lá levar, às vezes, alguma coisa para ele, eu chego lá, não tem lugar nem para mim parar meu carro, e eu vejo aquilo me faz muito mal, me faz mal mesmo. E então é nesse aspecto aí que eu falo, eu devo estar errando no meu método com relação a isso, que eu posso estar direcionando para outras coisas. Tem o Chacubuco que está com problemas também, eu estou tentando ajudar, e o outro aqui, o outro lá, e o meu está assim, meio que perdido, eu não estou conseguindo direcionar para essa condição, para acabar. Eu até andei aliviando, tal, mas sempre me deparo com essa situação lá nesse lugar, né? Não sei muito. Eu sei que precisa aumentar o daimoku, sei lá, mas... Aí que tá. Aumentar o daimoku, eu só acho interessante se for para você trabalhar o quanto você não quer sofrer quando vai lá. É assim, você tem essa forma. Então, pelo que eu estou entendendo, me corrija se eu estiver errado, o seu karma, o seu maior sofrimento nesse aspecto que você falou é quando eu vou lá, eu já não gosto de barulho, bagunça, tal. Lá tem tudo isso. Só que tá o meu irmão lá, é a casa da minha mãe lá. Eu tenho que ir lá. Então, assim, se o seu karma é sofrer quando você vai lá, ou você busca no seu daimoku refletir para realmente trabalhar essa reatividade de compreender que lá é assim e que ir lá é obrigatório, você precisa ir lá, e quando vai lá, você tem que lidar e compreender que a essência daquele lugar é assim, então a gente se adapta, né, a ponto de você realmente desapegar. É difícil, né, porque isso é o que te faz mal, mas se você não tem outra condição e você tem que ir lá, então é trabalhar isso lá. E, de repente, o seu daimoku fazer, né, de repente, no seu daimoku, sabe, mentalizar assim, poxa, podia melhorar lá aquele lugar, né, podia melhorar aquele lugar lá. E, de repente, pode ser que, né, ao longo do tempo, essa energia, ela influencie. Mas, principalmente, a primeira coisa é o quanto eu tenho que trabalhar, compreender que aquele lugar, inicialmente, é assim, e eu que não tenho que sofrer com aquilo lá. Se as pessoas estão lá e vivem daquele jeito lá, de alguma forma elas gostam, precisam, vivem lá daquele jeito. Você tentou e você não conseguiu, você saiu, na verdade, voltou para cá. Então, mais do que isso, compreender que aquele lugar é assim e você, né, vai aprender a lidar de fato de que você tenha um desapego desse sentimento, né? Lá, mais do que isso, é só vendendo a casa, pegando seu irmão e vivendo em outro lugar. Porque Mas você vai realmente... Você sabe que as pessoas ao redor, elas sofrem também. E elas falam assim para mim, hoje eu encontrei uma, eu falo, mas está na mão de Deus. Então, eu já reuni pessoas para participar do Consegue. Antes da pandemia, participamos do Consegue, deu uma amenizada. Olha, ali é assim, é um pouco dos mana, um pouco do Consegue, um pouco, sabe, um pouco de cada coisa, né? E a casa eu coloquei placa de vez. Então, Dona Kátia, né? Desculpa, Diego, intrometendo. Mas eu já deparei por situações meio que parecidas, que eu trabalho com ação social. E como budista também. Quando você muda o seu pensamento, as coisas, e coloca a gratidão, por exemplo, lá é a casa da minha mãe, eu tenho gratidão por ter um lar para o meu irmão morar. Então, assim, mesmo com barulho ou sem barulho, é o lar. Imagine se ele não tivesse um lar para morar, não seria bem pior? Eu acho que quando a gente começa a enxergar a coisa com o espírito da gratidão, não fica tão pesado, né? Eu sei, pode incomodar? Incomoda, mas faça um daimoku, olhando para o Gohonzo, direcionando, tipo, gratidão, Gohonzo. Ele tem um lar, ele tem uma casa. Quando você começa a enxergar não como um problema, que a casa é barulhenta, que tem os vizinhos, as pessoas começam a te enxergar de uma forma
que a senhora vai chegar lá dentro não sei se é uma comunidade ou o que que é, as pessoas vão abaixar o som, você vai chegar, vai ser o dia que o pessoal, os manos foram trabalhar, foram para outro evento, em outro local, e aquilo vai diminuindo. Porque quando eu entrava para fazer essa ação social na favela, aí o pessoal fala, nossa, cuidado, não faz isso, não mexe, não olha para a mulher do traficante, que a mulher do traficante, ela vai te olhar feio, vai querer te bater. Eu chegava, quando eu orava por gratidão por estar ali, a mulher tinha ido fazer a unha de acrílico, a mulher tinha ido colocar cabelo, o cara não estava lá. Então, eu não me deparava com essas pessoas, entende? Porque eu coloquei no meu coração o sentimento de gratidão, porque naquele local eu estava cumprindo a minha missão. Não sei se é isso, Diego, me ajuda. Não, perfeito, perfeito. É o que eu estava falando, né? Você falou de Mudei o meu formas, sentimento. Você ilustrou, inclusive, o que eu estava falando sobre, às vezes você muda o ambiente, às vezes você muda de ambiente, né? Tem gente que prefere sair primeiro, mas independente disso, quando você muda, de fato, né? Como eu falei agora há pouco, a coisa de repente vai melhorando, a sua energia, no seu aspecto, no convívio com as pessoas, elas vão lidando com você, né? Tem gente, justamente, às vezes você fala assim, poxa, convivo num lugar e as pessoas só falam mal, nossa, mas tem briga, tem não sei o quê, e de repente você fala assim, nunca passei por isso lá. Já aconteceu com vocês? Eu já passei por várias situações como essa. Por quê? Porque eu não sou o tipo de pessoa que reage igual às outras, onde um cara olha e você olha torto e aí o outro já fala e você cria aquela condição, tal como a grande maioria. Mas se você já muda ali, as pessoas elas mudam também. Então você pode ir criando realmente uma condição diferente. Isso faz todo sentido. Quanto ao ambiente também, estou falando, não sou eu, foi uma pergunta que veio no meu WhatsApp, pediu para fazer para você, mas assim, sobre quando, ai, Ângela, você não sabe o que fulano de tal veio falar de você. Aí eu já pergunto, não quero nem saber. Então, assim, você já manda uma direta que não vai criar tanta extensão, você muda seu ambiente e as pessoas começam a te ver. Aí o meu diretor fala, por exemplo, ou uma pessoa que trabalha comigo, não vou nem falar fofoca para a Ângela, porque ela não quer nem saber. Então, assim, você muda o ambiente, você muda a sua postura perante as pessoas e situações. Então, esse exemplo da comunidade, eles fazem café da manhã, fazem almoço. Quando que você vai lá na comunidade? Quando que você vai nos visitar? Então, eles fazem fila, abaixam o som e recebem a gente de uma forma tão amigável, porque quando a gente muda isso daqui, esse sentimento, tudo muda à nossa volta. Exatamente, exatamente. E você contorna tudo isso, né? Uma outra situação, vou dar um outro relatinho rápido, né? Essa parte de segurança do trabalho que eu trabalho, antes eu trabalhava em empresa, agora eu faço mais consultoria, né? Visito obras e tal. E tinha uma obra que eu visitei muito esse ano, numa cidade aqui próxima, e eu sou terceiro, né? E tem os técnicos de segurança também da gerenciadora da obra, e assim, um deles é até parente meu, mas tem outras pessoas lá e são super legais, beleza. E eu sempre fiz amizade com todo mundo lá. Até que um dia eu estava numa noite, né, trabalhando lá, acompanhando uma equipe fazendo um trabalho, e era uma equipe que estava fazendo um trabalho que não dava para ver direito. Então eu tinha que estar olhando para cima, assim, mas o ângulo não dava para ver tudo. E aí, de repente, um dos funcionários que eu estava cuidando lá, ele bateu no capacete, chegou até a pegar, na verdade, no rosto, assim, não machucou, mas... Só que a pessoa da gerenciadora sempre falaram, não, Diego, essa aí, ó, fala mal de todo mundo. Vários meses ela não falou nada comigo, ela era super gente boa comigo. Naquele dia, inclusive, ela estava um amor comigo. No dia seguinte, eu não trabalhei lá. No outro dia, eu fui fazer um acompanhamento e falaram, Diego, a pessoa falou mal de você até a quinta existência, porque o outro se machucou, você não viu, e você estava... Ela falou um monte de coisa. Eu falei, poxa. E aí essa pessoa não veio falar comigo. E essa pessoa, quando ela vinha falar comigo, ela, oi, Diego, tudo bom? E aí, não sei o quê. E aí eu falei, tudo bem, né? Então eu reagi dessa forma. Eis que, depois desse dia, me bloquearam, eu não pude mais visitar essa obra, porque ela falou com o gerentão lá, fez a minha caveira, e aí eu não pude mais. Só que passou um tempo, e assim, como o pessoal já trabalhava comigo já há um bom tempo, e precisavam de pessoas para fazer esse acompanhamento em algumas atividades específicas, chamaram eu de novo. Eu falei, não, mas eu não estou podendo entrar.
Daí, não, mas a gente conversou com o gerente porque ela fala mal, mas ninguém acha isso de você. Então, tipo, daí eu falei, obrigado, né? Que bom, fico feliz que realmente as pessoas veem de certa forma. E aí, de novo, voltei para aquela obra, sempre visitando ali, olhando para ela, e ela, e aí, Diego, tudo bom? E eu falo, tudo bem, mesmo sabendo tudo isso. Então, quer dizer, o importante é a gente fazer a nossa diferença, né? E o ambiente vai tomar conta disso. Quanto mais a pessoa que é nociva, ela for nociva, ela vai cavar o buraco de ser nociva, né? E a gente, o nosso papel vai fazer, o nosso papel é realmente de ser uma pessoa diferenciada. Quem mais? Falta só 8 minutos aí. Mãe, quer perguntar rapidinho? Vou falar rapidinho. Então, Diego, a gente pode considerar assim que essa transformação, eu já escutei algumas vezes as pessoas dizendo assim, mas o carro é muito pesado, demora muito tempo para você transformar, né? Eu já escutei algumas vezes isso. Do que você falou tudo, eu posso considerar, a gente pode considerar que a nossa mudança, e até como a Ângela completou, a nossa mudança que consegue transformar esse carro em missão, e aí sim ele pode ser transformado, igual no caso da Kátia, até ela, de repente, vender essa casa, como você falou, de repente, aquilo que eu coloquei a placa, essa minha transformação do sentimento, eu consigo vender a transformação do meu sentimento e a minha observação, né, no meu Daimoku, eu consigo saber o que eu estou fazendo de errado, na verdade, né? Então eu tenho que mudar para transformar aquilo que eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo, então é porque eu não transformei o karma? Seria mais ou menos isso? Sim. Enquanto você ainda sofre com aquilo e aquilo se repete, você está mantendo. Duas coisas, e foi bom, obrigado pela essa pergunta, porque me fez lembrar de uma coisa que eu não falei ainda. A primeira, até para começar por ela, quando eu falei de causalidade, o próprio, no budismo, no Haggai, até acho que Nichiren deve ter falado também, ele explica uma coisa que é muito interessante. Justamente quando eu falei do baldinho, né, e a gente não pode ficar só pensando no baldinho, tô acumulando o positivo, né, a gente fica nessa situação e isso não é budismo Nichiren. Por quê? Se fosse isso uma realidade, eu estaria fadado a ter que, essa existência inteira, tentar pagar os pecados de outras existências, porque é o meu karma. Como, inclusive, ensina no Espiritismo, tá? Muitas vezes eles falam, é seu fardo, você está aqui nessa existência para um evolutivo, lá. O budismo Nichiren, ele fala ao contrário. Ele fala, você está entendendo que é assim? Transforma, muda. E aí a gente fala de revolução humana. E aí tem essa diferença de amenização kármica e transformação kármica. A amenização kármica é colocando de uma forma um pouco mais realista de que às vezes a gente não consegue mudar da água para o vinho, né? E também, mesmo tentando fazer muita força, o ambiente também é muito forte, então assim, a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha em determinadas coisas. Mas não significa que você não consiga, de repente, em alguns aspectos, você aprende a falar não e a coisa muda com você na hora, entendeu? Então isso realmente faz toda a diferença. Não vamos pensar só no acumular, pensa na atividade mesmo. O que eu posso mudar agora para, na hora, já mudar a direção disso? Ah, certo. Obrigada. Show de bola. Vamos tirar nossa fotinha, pessoal? E aí, gostaram? Que tal Muito obrigado, abrir? pessoal. Obrigado mesmo. A gente é que agradece. Quem quiser Obrigada, e puder Diego. abrir a câmera para bater aquela palminha virtual e fazer aquele sorrisão para a gente tirar a foto. Se preparem aí. Vou dar uns segundinhos. A gente tem 5 minutinhos. Ó, nossa, quanta gente cheirosa. Uau, gostei. Então vamos lá, a gente pode bater? Então eu vou contar até 3, tá bom? 1, 2, 3. Transformando karma! Aê! Vou bater mais uma só para garantir. É aí que eu tenho que salvar essa primeiro. Eu vou descobrir uma forma de fazer isso mais rápido. Peraí. Pronto, vamos para a segunda agora. Vou contar até 3 de novo, hein? 1, 2, 3. Sensei! Sensei! Show! Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela participação. Gratidão, Diego. Eu que agradeço, Aprendi pessoal. muito aí. Obrigada, E Diego. bora gente, colocar em prática, hein, pessoal? Vamos E quem transformar. tiver mais dúvida, quiser continuar, né? Eu sou fã, né? Tem que falar, né? Isso, segue Entra lá. lá no Budismo Descomplicado e vamos descomplicando a vida.
Vou dedurar. Minha mãe, ela assiste todo dia, o dia inteiro. Fico passando com o celularzinho pela casa. Amanhã tem vídeo novo no canal. Pode Ah, dar. show de Legal. bola. A gente Gente, compartilha o boa link lá. noite, Obrigada, Kátia, por pessoal. Boa sair, noite. Obrigado, gente. Fabíola, Boa noite. boa noite. Tá, obrigada. Obrigada, Fá, tchau, gente. Kátia aí de Perus, obrigada. Pessoal que está de Perus aí, obrigada. Sejam sempre bem-vindos. Pan-Americano. Show! Olha, que legal. Chegamos longe, isso aí. Vamos compartilhando esse café com budismo e trazendo mais gente para tomar esse café junto. Uma hora a Boa gente está no noite. café presencial, né? Com certeza. Obrigada, pessoal. Boa noite. Tchau, gente. Tchau, Alice, Márcia. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, mãe Nita.